E eu quero então destacar uma transformação que é visível, manifestada durante e depois da cura do mendigo aleijado, que se encontrava lá na frente da porta do templo chamada Formosa. Essa transformação está descrita no capítulo 13 e 4, no nosso segundo ponto então agora que nós vamos tratar. A cura do mendigo aleijado de nascença e a transformação visível dos discípulos de Jesus. Estes textos são muito ricos, né? E eu não poderia deixar de fazer essas pinceladas nesses textos, lembrando aqui o que já foi pavimentado mais uma vez pelo pastor Hélio no primeiro culto, quando ele inaugurou Atos capítulo 1. Jesus ascendeu, isto é, subiu para o céu, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, como acabamos de ler, e a expansão da igreja então se iniciou a partir da pregação agora dos apóstolos, principalmente no caso citado Pedro. E é o que nós vamos agora verificar a partir agora do capítulo 3. Pedro já aparece pregando lá no capítulo 2, mas nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 começa narrando, então, esta expansão da igreja através de um milagre na vida de um mendigo aleijado de nascença. E eu estou tomando cuidado de deixar aqui claro que ele era aleijado de nascença, porque os judeus acreditavam, na sua tradição, que somente o Messias poderia curar alguém que sofria de doenças de nascença. Aleijados, cegos, surdos e outras doenças de nascença só poderiam ser curadas pelo Messias, segundo a tradição judaica. É muito comum então você ver nos evangelhos, deixar bem claro, né? Cego de nascença, aleijado, por quê? Porque era algo que só Jesus então poderia fazer segundo eles. A cura deste homem comprovava que Jesus realmente era o Messias, esperado pelo povo, pois foi em seu nome, no nome de Jesus, que ele fora curado. E por isso muitos vieram a crer após este milagre. Este milagre tornou visível a transformação ocorrida na vida dos discípulos de Jesus. Qual transformação se tornou visível? Uma visível ousadia espiritual surgiu na vida dos discípulos de Jesus. Nós devemos nos lembrar que os discípulos de Jesus, logo após a sua morte, se esconderam, se trancaram numa casa com medo dos religiosos que poderiam julgá-los e levá-los à morte. Eu acredito que 2 eventos foram cruciais para que o medo deles fosse substituído por esta ousadia espiritual extraordinária que nós iremos destacar. O primeiro evento foi a aparição de Jesus ressurreto diante deles, que deu a eles a certeza de que Jesus estava então ressurreto. E o segundo evento é a descida do Espírito Santo, que quando a gente lê lá em Atos 1:8, diz que então seria derramado o Espírito de Deus sobre eles, de forma que eles ganhariam poder, dínamo para testemunhar. Então eu acredito que a ressurreição e mais a descida do Espírito transforma plenamente estes homens do medo a uma ousadia indescritível. Tal ousadia espiritual se vê agora em Atos, no capítulo 3, que a gente está aqui tratando, do verso 6 ao 8, eu não vou ler, mas você vai perceber lá a atitude deles. Quando Pedro diz então ao aleijado de nascença: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O texto nos diz que de um salto, ele se pôs em pé e começou a andar. Veja só, nós estamos falando de homens que estavam trancados numa casa com medo de serem julgados pelos religiosos, e aí serem condenados à morte, como Cristo havia sido. Então estão trancados, mas Jesus aparece ressurreto dentro daquele lugar, e aí agora eles têm a experiência da descida do Espírito,
E aqueles homens que antes estavam acovardados, cheios de medo, agora ele se depara com um homem aleijado de nascença na frente da porta do templo, porta essa, né, chamada Formosa, e Pedro olha, e diz o texto que João junto com ele, para aquele homem que estava pedindo um trocado, olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Tem que ter muita ousadia. Tem que ter muita ousadia. Você já fez isso? Tem que ter muita ousadia. O que aconteceu? Eu não consigo sequer descrever para vocês, porque aquele homem, 40 anos ele já tinha, 40 anos, você pode ler depois o texto de Atos, você vai ver. Aquele homem que nunca andou. Então você tenta imaginar os ossos daquele homem. Tenta imaginar a musculatura daquele homem. Todo atrofiado, endurecido. Aquele homem nunca andou, ele é um aleijado de nascença, já estava com 40 anos, ele não tinha sequer uma expectativa, ele estava ali pedindo uma esmola, ele não pediu para ser curado. Não é igual, né, que a gente vê lá o cego, né? Senhor, me cura. Não, me dá uma esmola. Aí de repente a pessoa vira para ele e fala: levanta e anda em nome. Eu fico imaginando que começou a estralar tudo ali, né? Deve ter acontecido. Porque ele dá um salto, veja só, um homem que nunca tinha andado. Se você se machucar, fizer uma cirurgia, que eu já fiz 3 no joelho, você tem que passar por sessões de fisioterapia, você não consegue sair andando. E faz, e trabalha para tua musculatura, não sei o que, blá, 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 e aquela coisa toda. Agora aquele homem, de repente, ele dá um salto. Como é que aquele homem dá um salto? Porque alguma coisa extraordinária aconteceu, e ele percebeu. Possivelmente, eu fico imaginando, né, aquelas pernas estavam tudo, né, endurecidas, começa a... Deve ter sido uma coisa extraordinária, os músculos, né, na hora já fortalecidos, para o cara saltar. Foi um milagre instantâneo. Foi muita ousadia de uma pessoa que estava há pouco tempo cheio de medo. Então essa é a primeira transformação que eu posso falar nesse texto, de ousadia que se tornou visível na vida de Pedro, a ousadia de falar, agir em nome do Senhor Jesus. E aí acontece algo extraordinário também, não só do homem ter saltado, né? Que isso, sem dúvida, já foi algo lindo. Mas veja só, a cura deste homem fez o quê? Fez com que todo o povo que lá estava, agora, ficassem perplexos. O que aconteceu, né? Devem ter ouvido também os estralos, todo mundo ali, para entrar no templo, e aí de repente aquele homem salta, e as pessoas todas ficaram perplexos. E o que acontece? Nós vamos ver que Pedro, ousadamente, aproveitou aquela oportunidade e começou a pregar para eles, como ele já havia feito no dia de Pentecostes. Então nós temos aqui a segunda manifestação de ousadia por parte de Pedro, uma ousadia para pregar o evangelho a todos que lá se encontravam. Você tem essa ousadia? Pregar o evangelho. Eu não estou nem falando agora de levantar o aleijado, né? Mas de pregar o evangelho quando surge diante de você uma oportunidade. E não importa onde você está, se está na praça, está em casa, se está na igreja mesmo, aonde você, mas quando você percebe uma oportunidade no seu trabalho, você fala de Jesus, prega este evangelho. Precisa ter ousadia, precisa ser corajoso, cheio do Espírito para falar, porque você não sabe também o que virá. A pessoa pode se abrir, receber o evangelho, a pessoa pode zombar de você, mas você está disposto a isso? E quando te perseguirem, quando zombarem de você, não se deixe abater. Lembra-se lá do texto de Mateus: bem-aventurados sois quando os perseguirem, vos injuriarem por minha causa. Essa é a segunda manifestação. Pedro se levanta e começa a pregar. E aí Pedro e João não só demonstraram uma ousadia para agirem em nome de Jesus, e agora também pregarem em nome de Jesus, mas ainda há uma terceira ousadia que eu quero destacar.
que acontece diante das autoridades dos religiosos, quando questionados a respeito da cura do aleijado de nascença. Veja o que diz o texto, Atos capítulo 4, esse eu vou ler agora com vocês, do verso 5 ao 7. No dia seguinte, as autoridades, no dia seguinte da cura, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Este é um período da história que tinha 2 sumos sacerdotes, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eu volto a lembrá-los. Anteriormente, logo após a crucificação de Jesus, eles estavam com medo e trancados por causa destas autoridades. Agora eles estão frente a frente com eles. Entretanto, agora cheios do Espírito Santo e certos da ressurreição de Jesus, eles estavam diante deles cheios de coragem e ousadamente pregaram também para essas autoridades que lá estavam no Sinédrio. Nós estamos aqui falando em nome daquele Jesus que vocês crucificaram, e Pedro foi falando. Essa é a terceira manifestação de ousadia que eu destaco aqui de Pedro e João. Eles se posicionaram diante das autoridades que os repreendiam. E depois de serem ameaçados pelas autoridades e pelos sumos sacerdotes, que eles foram então dispensados, eles decidiram não prendê-los, porque a multidão que estava ali, eles tiveram medo, de que pudesse voltar contra ele, uma vez que o homem aleijado estava andando e eles não tinham como negar. Então é melhor a gente não causar um rebuliço aqui e vão embora e falam para eles não pregarem mais em nome de Jesus. E eles não deixam barato, Pedro vira e fala o seguinte: cumpre a nós obedecer primeiramente a Deus. Deus mandou nós pregar, então nós vamos continuar pregando. É isso que ele estava dizendo, Ousado agora, enfrentando aquelas autoridades que eles sabiam que poderiam sim puni-los. Mas agora eles estão enfrentando. A capacitação e a ousadia que Pedro e João demonstraram diante do mendigo aleijado de nascença, diante do povo a quem eles pregaram e ainda diante daquelas autoridades, foram dadas pelo Espírito Santo de Deus. Este poder, essa capacitação que estava sobre Pedro e João, eu digo a vocês, está sobre vocês hoje, está sobre nós. Quando você creu em Cristo Jesus como teu Senhor, este mesmo Espírito desceu e fez morada em vocês. Vocês agora têm esse dínamo, este poder para serem testemunhas de Cristo hoje. O que Pedro e João fizeram, vocês podem hoje fazer em nome do Senhor Jesus. Ouse abrir a boca e falar das maravilhas de Deus, e você verá que coisas extraordinárias acontecerão a partir de sua vida. Não tenha medo, creia em Deus e Ele realizará coisas ainda maiores através de sua vida. Quando nós cremos, Deus faz. Quando nós nos colocamos nas mãos dEle, este poder foi dado para você. O Espírito de Deus habita em você. Creia nisso, não tenha medo. Deus vai realizar grandes coisas. O próprio Senhor Jesus nos disse isso. Se vocês crerem, farão obras maiores do que as que eu fiz. Ore a Deus para que você tenha então a oportunidade de evangelizar, de ver vidas se conectando a Jesus por meio de sua pregação, do seu testemunho. Deus te deu um espírito de coragem, não de covardia. Levante e ande em direção aos perdidos. Faça isso em nome de Jesus. E se eu posso falar agora alguma coisa, é essa: eu não tenho prata nem ouro para dar a vocês, mas em nome de Jesus, levanta e anda e preguem este evangelho, porque Cristo os capacitou com poder, Ele os deu para você, para ser testemunha dEle, amém?